última aula, então, a gente fez o quê? A gente pegou, estava aqui, né, olhando lá o, o modelo do trabalho final, né? Então, eu mostrei aqui para vocês o processo da gente pegar, né, fazer a importação do projeto, fazer o vínculo aqui com o driver, né, que faz a conexão com o banco. Depois a gente fez ali a criação de uma tabelinha ali no Postgres, né, uma tabelinha bem simples, ali para a gente ter, né, as ideias ali, né, de como que a gente vai fazer o processo ali né, de armazenagem ali, né, dos dados. E daí depois a gente veio aqui, eu mostrei, falei rapidamente, né, para vocês do padrão DAO, né, das especificações ali, de como que a gente vai dividir, né. Aqui então a gente começou aqui olhando a classe de conexão, né, o que a gente precisa tomar cuidado, né, eu tinha falado sobre a questão da senha, a questão do nome do banco, né, que a gente coloca aqui. Falei aqui do pacote de imagens, que aqui a gente pode colocar ícones, a gente pode colocar logomarca das janelas aqui, certo? Eu até, espera aí, eu vou só pegar e abrir um arquivinho aqui para mim ficar até anotando aquilo que eu vou explicar depois para vocês. Então, eu ainda preciso explicar ali sobre inserção de imagens. Esse eu não sei se eu vou fazer hoje ou se não, daí eu faço lá na retomada no próximo ano, né? Essa senha é a minha senha do servidor, é a senha do teu servidor na hora que você cria lá, Cristina, exatamente. Essa senha que você coloca aqui. Eu, por padrão, sempre utilizo 1, 2, 3, 4 nesses casos aqui, que é geralmente o padrão que o pessoal utiliza. E aí, Larissa, tudo bem? Então, eu expliquei aqui para vocês, né, a configuração aqui da classe de conexão, né, basicamente ali como é que ela funciona. Aí eu mostrei aqui para vocês da classe BIM, né, onde a gente cria a nossa classe, que os objetos irão pertencer a essa classe aqui dentro dessa nossa organização, dessa nossa estrutura. Então aqui vão ficar os atributos, aqui ficam construtores, né, eu quero criar um encapsulamento, basicamente deles, ok? Lembrando aqui, pessoal, que eu coloquei data como timestamp, mas não é obrigatório vocês colocar. Eu só coloquei, assim, eventualmente, um dia vocês, poxa, mas eu queria salvar a data, eu queria pegar a hora, né, tipo, que foi feito o cadastro, alguma coisa assim. Então, já tem disponível aqui para vocês um modelinho, né, que vocês podem se referenciar. Então, eu tinha basicamente passado até aqui, até esse ponto, né, para vocês. E daí, então hoje a gente vai dar continuidade aqui com a parte da cliente DAO, né? Então lembrando que eu estou partindo de uma classe cliente, né? Que ela tem ali aqueles atributos e tal, que a gente criou. Então eu tenho a cliente DAO, que é aqui onde vai ficar as operações do CRUD, né? Que é o cadastro, a alteração, exclusão e a consulta, ok? Então, basicamente, vai ficar tudo aqui. Deixa eu tentar dar uma otimizadinha aqui. Então, vamos começar aqui. Então, a primeira coisa aqui, pessoal, que quando você está pensando ali que você vai construir uma janela, vamos imaginar o seguinte. E aí, Matheus, tudo certo? Vamos imaginar o seguinte. O usuário ele vai digitar o valor nos campos, certo? O usuário vai digitar o valor ali nos campos. E esses valores, eles têm que ser inseridos lá no banco. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando você está ali, por exemplo, lá, efetuando um cadastro manual no Postgres, lá, vocês devem ter feito vários, né, essas operações de inserção no banco, né, os insert. Ali, você está fazendo, então você vai passando o valor exatamente que vai para os campos. Então, vamos partir do seguinte princípio. Quando você está ali, que o usuário digita para você as informações, você não sabe basicamente o que ele vai digitar. Você só sabe que ele vai digitar o valor no campo, você vai ter que pegar esse valor que ele digitou no campo e vai ter que passar lá para dentro do banco. Ok? Então, esse é o contexto geral, né? Então, eu vou pegar a informação que o usuário digitou ali no meu text field, vou pegar essa informação e vou ter que passar para o banco, né?
Para inserir no banco, eu vou ter que usar os códigos, os mesmos que vocês digitam lá na mão, né? Lá para fazer a inserção, né? As instruções padrões SQL. Então, são essas instruções que vocês vão passar para eles. Então, beleza. Então, vamos entender como é que funciona isso aqui. Isso aqui é super importante, pessoal. Eu diria assim, ó, de tudo, claro, né? Todos os passos são importantes, mas dentro na hora de você programar, essa aqui é a parte que você tem que ter mais cuidado, mais atenção. Então, vamos lá. A primeira coisa, aqui, ó. Então, eu criei aqui, né, minha classe DAO e tal. Isso aqui é a questão de importação. Eu nem me preocupo, pessoal. Sou bem sincero em dizer para vocês. Eu nem me preocupo que ele vai importando sozinho para mim, ok? Então, tá. Então, eu vou criar aqui um método chamado cadastrar cliente, que recebe como parâmetro um objeto do tipo cliente, que se chama CL. Então, quando eu estou recebendo esse parâmetro aqui, CL, então, basicamente, eu estou recebendo todas as informações que estão aqui na minha classe BIM cliente, que são todos os atributos dele, ok? Então, quando eu estou passando aqui como parâmetro esse objeto cliente CL, eu estou passando todas as informações que eu tenho lá no meu cliente. Então, ao invés de eu pegar todos aqueles dados ali, passar código, nome e tal, passar tudo eles separadinho, eu não preciso fazer isso. Eu só mando assim, ó, tá, eu quero cadastrar um cliente, eu passo como parâmetro esse objeto do tipo cliente, ok? Então, basicamente é isso. Então, tá. Então, eu vou cadastrar o cliente e vou passar as informações de um cliente, que é as informações lá que eu vou pegar da janela, né? Vou atribuir para o meu objeto e depois eu passo esse meu objeto, né? Tipo, vamos dizer assim, ele empacotado, esse objeto, para que ele seja inserido no banco, beleza? Então, aqui, ó, uma coisa que é bem importante, pessoal, quando a gente vai trabalhar com o banco de dados, né? Muita coisa pode acontecer. Por exemplo, eu posso estar com um problema que eu não estou conseguindo acessar meu banco por causa de senha, por causa de falta de driver, né? Boa tarde, Cauê, tudo certo? Então, eu vou pegar e vou acessar, né? Lá, eu vou passar as instruções SQL, pode ter um problema na minha instrução SQL, pode ter um problema no parâmetro que eu estou passando ali. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer um tratamento de exceções, o chamado tratamento de exceções. Então, eu tenho exceções aqui, aqui basicamente eu estou tratando dois tipos de exceções. Na verdade, eu nem sempre preciso tratar para esses dois tipos aqui, mas obrigatoriamente eu preciso fazer um tratamento de exceções quando eu estiver fazendo alguma operação no banco. Então, sempre que eu for fazer uma chamada de uma operação no banco, seja um insert, um update, um delete, qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso obrigatoriamente pegar e, vamos dizer assim, eu preciso envolver isso dentro de um tratamento de exceção. Então, aqui, ó, basicamente, ele fica envolto, né, nesse aqui, try, catch. Aqui ele pega exceções do SQL e aqui ele pega exceções mais gerais. Como eu disse, nem sempre ele vai pegar os dois tipos de exceções, né? Mas esse aqui é importante. Aqui eu posso colocar qualquer coisa. Aqui eu posso colocar qualquer mensagem ali, eu posso colocar. Ali, mas o porquê que eu deixo essa mensagem aqui, ó, a E, né, que é ali como se fosse uma variável local, né, que ele me retorna aqui, na hora que eu estou programando, ele vai me retornar o problema que está acontecendo. Então, o que acontece? Se, por exemplo, padrão, né, eu não coloquei o JDBC, ele vai colocar lá, ele vai mandar uma mensagem de erro falando alguma coisa sobre driver, que ele não conseguiu encontrar driver. Se eu passei um parâmetro a menos, por exemplo, lá no meu insert, passei um parâmetro a menos, ele vai dizer assim, ó, olha, faltou um parâmetro, o parâmetro 6 não foi encontrado, por exemplo, eu só tenho 5 lá, né, que eu passei. Então, esse tratamento de exceção, ele é obrigatório. Eu preciso decorar como fazer isso? Não, na verdade, o Eclipse ele já vai te ajudar a você a organizar, já vai fazer as importações ali, mas é importante que vocês entendo isso. Eu vou fazer operação no banco, obrigatoriamente, eu preciso desse tratamento de exceção. E isso é muito importante, tanto para prevenir erros, né, que eu posso ter ali na hora de passar os dados, como também para mim entender, interpretar ali o que está acontecendo com o meu código. Que vocês vão ver que isso é comum. Você vai estar ali programando ali, de repente você esqueceu de um campo. É normal, você escreveu o nome de um campo errado.
né? Isso pode acontecer, isso é uma coisa bem comum. E eu preciso, para isso, ter alguma ideia, né, alguma informação ali que me ajude a resolver esse tipo de erro. Que é uma coisa comum, vocês vão ver o que vai acontecer. Isso, por mais que você tenha cuidado e tal, né, mas é possível que isso aconteça e você tenha que estar preparado ali para resolver esse tipo de coisa, ok? Então vamos lá. Então já entendemos aqui, né, que eu vou chamar aqui um método cadastrar cliente, vou passar como parâmetro um objeto cliente e eu preciso chamar esses controles aqui de exceções, né, que vão, eu tenho essa chamada aqui e eles vão estar aqui sendo tratados, ó. Try, tudo que acontecer aqui ele vai pegar se for um erro da SQL ou se for um erro normal, certo? Aqui para baixo vocês vão ver que eu só peguei os erros mais normais, se não me engano. Exatamente. Então, no primeiro ali eu deixei, aqui até eu coloquei dos dois de novo. Aqui geralmente os mais complexos de se tratar são os erros de inserção e de consulta. Vocês vão entender ali, vocês vão ver um pouquinho da dificuldade que a gente tem para fazer isso daqui. Então, beleza. Então, eu tenho que estar envolto, né, dentro de um tratamento de exceções. Isso aqui, se eu não colocar, o Eclipse vai pedir para mim colocar. Esse tratamento de exceção, ele é obrigatório quando eu faço operações no banco. Então, eu tenho aqui a primeira coisa aqui que vocês devem ter alguma familiaridade com isso aqui, né? Aqui eu estou criando uma string chamada SQL, que basicamente ali é a minha instrução SQL que eu quero montar lá dentro. Eu vou montar ela como sendo justamente uma string, certo? Vou montar essa string composta por aqueles valores que o usuário vai digitar e que eu vou pegar lá dos campos, vou atribuir o meu objeto e depois, a partir disso, eu posso pegar e ir colocando, né, na ordem correta, certinho, do jeito que eu quero que mande para o banco e faça esse processo de inserção. Beleza? Então, eu tenho aqui insert into cliente. Insert into, né, fazer a inserção na minha tabela cliente. Ok? O que eu quero inserir na minha tabela cliente? Isso aqui eu sei que vocês estão familiarizados, né? Isso aqui é uma instrução básica de inserção. Eu quero inserir o nome, o CPF, o telefone, a renda e a data. Beleza. Esses campos aqui são os campos lá dos meus atributos que eu tenho dentro da tabela do banco, que a gente criou lá na sexta-feira. A gente criou exatamente uma tabela chamada cliente, que tinha esses campos aqui. Além desses campos aqui, ele tinha o código. Mas por que o código não está aparecendo aqui no insert? Porque o código, se vocês lembrarem lá que eu falei na sexta-feira, eu falei que o código ele pertencia a um tipo de dado serial, que é basicamente um tipo de dado inteiro, só que automaticamente, quando eu passo uma instrução de inserção para a minha tabela, esse serial, a primeira instrução que eu passar ali de insert, ele vai salvar como 1. O segundo vai ser o 2, o terceiro 3 e assim por diante, ok? Então eu não preciso ficar passando aqui insert into cliente e colocar o código. Automaticamente, se eu deixar como tipo de dado serial, o primeiro é 1, o segundo 2 e assim por diante, ok? Isso tira um pouco da responsabilidade da gente ficar organizando, né, esse código que vai ser a minha chave primária dentro da tabela cliente. Beleza. Então aqui mora um dos maiores segredos aqui na hora de eu trabalhar, né? Que pensem, eu vou lá, posso inserir quantos valores de clientes ali forem necessários, mas eu não sei o que o usuário vai digitar. Então eu tenho que pensar o seguinte: quantos campos eu tenho aqui que eu quero receber, né, e que eu quero cadastrar lá no meu banco? Aqui são 5. Beleza, então eu vou pegar e quando eu coloco aqui o values, né, lá naquela segunda parte da instrução SQL, eu vou colocar 5 pontos de interrogação separados por vírgula, ok? Aqui, lembrando uma coisa super importante que acontece comum, né? Às vezes você colocou uma vírgulazinha aqui no final, vai dar pau na tua instrução SQL. A mesma coisa se você colocar uma vírgulazinha aqui. Ou, se você colocar, aqui você está passando 5 parâmetros, e aqui você colocar apenas 4 pontos de interrogação, ou colocar 6, esse aqui é aqueles casos ali que vai ficar dando para você essas exceções. Vai dizer, olha, faltou um atributo, faltou... né? Então, isso aqui que a gente tem que tomar cuidado, ok? Então, aqui... basicamente, aqui onde você colocaria os valores, né, lá do teu cliente, você vai substituir esses valores por pontos de interrogação. Fechou? Beleza. Seguindo aqui para a próxima linha,
isso é uma coisa bem interessante, né? Esse negócio ali dele substituir. Mas essa substituição ali que vai acontecer, desses pontos de interrogação, por um valor que o usuário vai digitar para nós, esse processo ele, em si, ele não é automático. Não é automático. Ele foi desenvolvido uma classe lá no Java, que é essa classe aqui, ó, Prepare Statement, né? Ela pertence a uma subclasse lá, digamos, de SQL, né? Para operações do SQL. E essa classe Prepare Statement aqui, ela é a classe que faz acontecer essa mágica de substituir valores lá que o usuário digitou para nós e que estão lá dentro do nosso objeto por esses pontos de interrogação. Então daí na hora dele montar a instrução SQL, vai ir bonitinho no lugar do ponto de interrogação, vai o valor que o usuário digitou. E é basicamente isso que a gente quer que aconteça. Então o que ele vai fazer? Então esse Prepare Statement, ele cuida disso aí para nós. A gente só precisa organizar ele, ajustar ele para aquilo que a gente quer que ele faça. Então, isso aqui, pessoal, deve dizer, meu chapéu, preciso decorar isso aqui. Não precisa, certo? Essa aqui é linha de Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então, ele vai ali, a chamada java.sql por prepare statement. Esse SQL prep aqui é o meu objeto da classe prepare statement, que é ela que faz, através desse objeto, que eu vou pegar e vou passar todas as instruções ali para mim fazer essa questão da substituição na hora de montar a minha instrução SQL para o banco. Então, aqui daí, claro, ele chama a conexão, aí ele pega, né, esse método prepare statement e passa a minha SQL, ok? Passa a minha SQL para depois ser executada pelo nosso objeto SQL prep. Então, beleza. Então, aqui essa linha, como eu falei, isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Não se decora isso aqui. Isso aqui você vai utilizar dessa maneira. O que você precisa tomar cuidado é nome de tabela, campos, quantidades de pontos de interrogação. Basicamente é isso. Essa linha aqui você não vai se preocupar. Basicamente é a mesma coisa. É só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui para baixo eu vou começar um pouquinho, eu tenho que tomar atenção com algumas coisas. Então, eu vou ir basicamente montando a minha instrução SQL, passando o seguinte, ó. Esse 1 aqui é o que eu vou substituir pelo primeiro ponto de interrogação. Então, para mim substituir esse primeiro ponto de interrogação, eu tenho que passar o nome do meu cliente. Aonde que vai estar o meu nome do cliente? Ó, isso aqui é um método, né? O setString, ele diz o seguinte, ó. O primeiro, basicamente é o seguinte, ó. O primeiro ponto de interrogação, você vai substituir por cl.getNome, ok? cl.getNome, da onde que a gente vê isso aqui? cl é o meu objeto, getNome é o que retorna quem? O nome do meu cliente, ok? GetNome, ele retorna para mim o nome do meu cliente, fechou? Então, ele vai pegar, ao invés de passar o ponto de interrogação lá para a instrução SQL, o prepare statement ali, ele já vai montar isso bonitinho aqui para nós, ao invés do ponto de interrogação, ele vai pegar lá o objeto que a gente setou, que o usuário digitou lá no nosso campo de texto, e vai substituir por esse primeiro ponto de interrogação aqui. O que eu preciso tomar cuidado? É um nome, ele é uma string, então é setString, beleza? O segundo ponto de interrogação, o que é o segundo ponto de interrogação? É o CPF. Eu sei que o CPF, quando a gente criou também como sendo string, né? Como sendo string. Então, também é setString. Fechou? Depois o telefone. Telefone também é string. O terceiro ponto de interrogação aqui, ó. Telefone, terceiro ponto de interrogação, é o terceiro que tem que aparecer aqui. Se eu trocar isso aqui de ordem, pessoal, vai dar problema. Então tem que tomar bastante cuidado. Beleza. O próximo, renda. É renda. Renda, lá no meu, dentro da minha classe cliente, renda, ela é do tipo double. Então, se ela é do tipo double, não é setString, é setDouble. Então, o quarto ponto de interrogação vai ser aqui nessa ordem substituído pelo valor da renda que eu peguei lá do meu usuário que ele digitou no campo. Ok? E aqui, esse aqui eu coloquei mais para vocês também terem essa ideia, né? Ali, quando a gente criou o tipo data, era timestamp, um tipo que até então a gente não tinha trabalhado. Mas existe também lá o setTimestamp,
5cl.getData, que ele pega esse timestamp ali, né, esse valor que ele pega do próprio sistema operacional. As informações de dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milissegundo. Ele pega todo esse pacote e ele consegue passar ali. E é a informação que ele vai substituir aqui. Beleza, e se fosse um inteiro? Set int, ok? Set int, é aqui, que iria substituir. Ao final, ó, ele pega, ele passou as 5 informações que eu tinha, né? Ele pegou, passou lá para minha instrução SQL, substituiu lá dentro da minha instrução SQL. O que ele vai fazer? Ele vai executar, vai chamar esse meu objeto SQL prep, que faz a conexão, que monta ali para mim a minha instrução SQL, substituindo os pontos de interrogação pelos valores que o usuário digitou para mim, e ele vai executar. É aqui, é nesse momento que vai ser executado lá no banco a instrução SQL, né? Que você fazia ali, né? E executava lá no banco. Aqui é esse o momento que ele executa e joga as informações lá para dentro do banco, ok? Basicamente aqui é essa estruturação que o prepare statement dessa classe, que nos ajuda muito, ela faz. Ela substitui esses pontos de interrogação pelos valores que o usuário digitar lá nos campos, ok? Esse aqui é o método cadastrar. E daí aqui, como eu falei, se tiver algum problema, ele vai apontar para mim. Olha, um campo a mais, um campo a menos, não consegui conectar. Geralmente são esses, né? Esses os valores ali que vai aparecer no erro, ok? Basicamente é isso aqui. Ó, é isso, né? Aqui, pessoal, essa aqui é a base. Então, expliquei para vocês ponto a ponto, etapa a etapa aqui, como que vocês fazem isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um cadastro, sei lá, de animais de estimação. Insert into animais de estimação, nome, raça, cor, dono, sei lá, data de nascimento. Vou passar aqui. De acordo com a quantidade de campos que eu tiver aqui nessa primeira parte da instrução, é a quantidade de pontos de interrogação. E aqui então eu vou passar nome, raça, cor, data de nascimento, sei lá, nome do dono. Eu vou passar aqui, só que eu tenho que tomar cuidado com o tipo de dado. Também aqui tem um detalhe: se você estiver puxando um tipo de dado que é diferente do que está lá, ele não vai conseguir setar, então ele vai mostrar como erro para você. Deve ser, opa, ó, por exemplo, se eu quiser setar um string aqui, ó, não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, ó, cara, isso aqui, ó, eu preciso de um double, né? Ele está falando aqui no final, ó. Ele precisa, ó, de um double. Então não é string, é set double, ok? E é isso. Basicamente é assim que funciona. Não sei, né? Se você for imaginar que você só precisa se preocupar uma vez em acertar a tua estrutura de insert e depois você pode reaproveitar ela quantas vezes você quiser, também não é uma coisa assim tão complexa assim que você pense em, poxa, não, é preferível digitar tudo lá na mão, as instruções insert, ok? Então, é uma coisa bem bacana, bem importante vocês entenderem como funciona uma inserção no banco feita através aqui do método cadastrar. Beleza? Então, é isso aqui, o método de cadastrar. Beleza. Agora, vamos para o segundo método. O segundo método é o método alterar. Alterar cliente, aqui que eu coloquei, né? Alterar cliente. Beleza. Também como parâmetro, ele vai receber cliente CL. Ou seja, eu preciso passar como parâmetro um objeto. Esse é o momento, né? A alteração, quer dizer, eu tinha lá um cliente cadastrado com as informações iniciais, mas eu quero ajustar essas informações, eu quero trocar essas informações. Então o que eu preciso? Eu preciso passar informações novas daquele cliente. Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, né? Eu faço aqui, ó, passo o parâmetro e depois da mesma forma que funcionava lá em cima a substituição dos pontos de interrogação pelos valores que o usuário está passando para mim. Através do objeto do tipo cliente, ok? Então, primeiro vamos dar uma revisadinha aqui na instrução do update, né? Então ele está montando aqui SQL normal, né, com string,
update cliente, update é o comando, cliente é o nome da tabela, set. E aqui eu começo a passar todos os parâmetros que eu quero trocar. Se vocês observarem aqui, eu não estou alterando, por exemplo, a data de cadastro. A data de cadastro vai permanecer a mesma. Eu só quero alterar as outras informações. Beleza, vou alterar as outras informações, então, nome igual a ponto de interrogação. Aqui, ó, vocês vejam que tem uma ordem dos pontos de interrogação também. Então, nome tem que ser o primeiro. Podem ver, isso aqui é igual aquilo que eu tinha falado lá em cima para vocês. Isso aqui tá igual ao que eu tinha falado lá em cima. Isso aqui tá igual, isso aqui tá igual, isso aqui tá igual. O único que mudou, aqui no lugar da data, tô passando o código. Por quê? Porque eu vou passar lá, né? Update cliente, então atualize para mim o cliente, setando o nome como o novo nome que eu quero alterar, o CPF como o novo CPF que eu quero alterar, o telefone como o novo telefone do cliente, a renda, a nova renda do cliente. Quando o meu código for igual ao valor que eu passar como parâmetro. Beleza, mas como que eu preciso dessa informação, certo? Para me passar para o cliente, eu preciso dessa informação. Então, mas isso vai estar lá dentro do campo. Lembram lá, por exemplo, na minha janelinha que eu mostrava para vocês? Ele tem o campinho ali do código. Então, se ele tem aquele campinho ali do código, eu pego aquele valor e eu vou passar junto lá dentro da minha instrução SQL como sendo a minha chave primária, que aí então eu sei qual dos clientes eu devo alterar. Então, eu passei ali, lembrando assim, pessoal, obrigatoriamente uma instrução SQL update, ela precisa de uma cláusula where. E se ela precisa de uma cláusula where, eu vou vincular ela a alguma coisa que eu tenho, algum campo que eu tenho. Geralmente se faz utilizando a minha chave primária, que no caso é o código. Então, aqui na ordem, nome é 1, CPF é 2, telefone é 3, renda é 4 e código é o 5. Fechou? É isso. Então, ele só vai substituir. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? O erro mais comum que eu encontro nesse tipo de coisa pode parecer besteira, mas é uma vírgula aqui. Você colocou uma vírgula aqui, a tua instrução SQL não vai funcionar. E o pior de tudo, quando você coloca ali um erro desse, o coitado do Eclipse, ele nem consegue pegar ali a exceção e te mostrar, olha, tem uma vírgula ali. Ele começa a te dar uns erros ali que você... E quantas horas já eu perdi, pessoal, ali, tentando encontrar mais onde que tá e conferindo o nome de campo para ver se tá certo, né? Porque isso aqui, ó, o nome tem que estar certinho como tá lá no banco. CPF, né, telefone, tem que estar tudo certinho lá como no banco. E eu conferindo um por um e contando e vendo se né, não faltou um igual, às vezes faltou um igual aqui, vai dar pau na tua instrução SQL. Mas o pior, se você tiver uma vírgula aqui antes da cláusula where, isso aqui é pau, que não funciona no código e ele não te dá uma boa resposta, né, do que está acontecendo ali com o teu código. Você fica ali perdido e perde um tempão, às vezes, com uma coisa que é uma coisa bem simples ali de você ajustar. Beleza? Da mesma forma, então, do cadastrar, temos aqui o alterar, seguindo o mesmo princípio. Imagino que vocês já tenham feito inúmeras instruções de update, né? Já devem ter feito inúmeras instruções de update. Aqui é só adaptar. Ao invés de você passar os valores, você passa pontos de interrogação. E daí você se preocupa em colocar aqui esse sequencial aqui embaixo, cada um na ordem que eu vou substituir, alterar ali cada uma das informações do meu cliente. Beleza? Basicamente isso aqui. Ok? Então, esse foi o método alterar cliente. Alterar cliente. Então, já vimos cadastrar, alterar. Seguindo, a gente vai fazer o nosso delete, né? O deletar. Deletar é o mais fácil de todos, pessoal. O mais fácil de todos. Por quê? Porque basicamente eu deleto uma informação a partir de um campo apenas. E geralmente esse campo é a minha chave primária. Então, no caso, minha chave primária é o código, eu vou deletar da minha tabela cliente onde o código for coincidente com aquele valor que eu passar. Né? Por exemplo, lá, vocês lembram lá na minha janelinha, no funcionamento dela, quando eu clicava em cima de uma linha, ali onde estava referenciando ali um dos clientes, quando eu clicava em cima dela, ele carregava lá para cima. Então eu tinha lá o campo código preenchido com aquele valor que eu queria deletar.
Então eu só pego aquele valor, seto lá para o meu cliente e dá mesmo. Aqui eu poderia só passar o código, né? Mas como nos outros eu já estava passando os objetos ali, pensei, vamos deixar padronizado que eu passo as informações desse cliente e ele ir lá dentro das informações do cliente tem também o código. Se eu pegar esse código e mandar lá para ser excluído, eu vou deletar essa informação do meu banco e ele vai desaparecer, né? Tanto que a gente testou lá na sexta-feira. Então, aqui o que eu preciso tomar cuidado, esse aqui é o mais fácil de todos, né? Você precisa só alterar o nome da tabela e basicamente o nome do teu campo, aqui. E aqui, geralmente, né, mesmo que seja serial, isso aqui é importante, mesmo que é serial lá no banco, aqui é setInt com o I maiúsculo, né? A gente não pode esquecer disso. SetInt com I maiúsculo e eu passo o código lá do cliente que eu quero excluir. Acabou. Ele vai executar essa instrução aqui e vai deletar para você. Beleza? Deletar é isso aqui, pessoal. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo mesmo. Agora vamos aqui um que é um pouquinho mais complicado. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque esse aqui já envolve algumas outras coisas ali que a gente fez, né, alguma atividade ali ao longo do ano, mas que, né, talvez tenha algum tipo de dúvida ali nesse aqui. Então vamos com bastante calma aqui. Vamos analisar aqui o método buscar todos. Buscar todos. Para que serve o buscar todos? Para mim pegar todos os valores que eu tenho dentro de uma tabela do meu banco e eu quero retornar isso. Beleza, mas primeira coisa que a gente pensa, quantos valores eu vou ter lá no meu banco, né? Quantos valores eu tenho lá no meu banco, né? Tipo, quantos clientes eu tenho, quantos alunos eu tenho cadastrado, quantos produtos eu tenho cadastrado lá no meu banco, como é que eu vou retornar se eu não sei nem quantos tem, né? É complexo. Então eu vou partir do seguinte princípio, eu vou retornar uma lista de objetos, ou seja, cliente, estou falando aqui, o cliente ali, por exemplo, quando eu passo a informação, eu estou passando a informação de um objeto do tipo cliente. Então, eu estou passando as informações. Então, aqui, basicamente, quando eu chamar esse método buscar todos, ele vai retornar para mim uma lista de objetos, certo? Nesse caso aqui, uma lista de objetos do tipo cliente. Uma lista de objetos eu vou retornar para mim. Esse draws, SQL exception, como eu falei para vocês, é obrigatório. Por quê? Porque eu tenho uma instrução SQL lá dentro. Né? Isso é necessário, né? Eu preciso ter esse tratamento de exceção também. Beleza. Aqui o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu crio uma array list. Eu crio uma array list. Por quê? Porque se eu preciso retornar uma array list, eu preciso ter uma array list para retornar. Primeiramente, a gente começa por isso. Então, eu vou criar aqui uma array list. Aqui, lembra que a gente colocaria string, a gente colocaria inteiro, a gente colocaria double, né? A gente colocaria aqui dentro dos colchetes angulares. Como a array list é uma coisa muito, muito poderosa. Aqui, no caso, eu nem quero retornar, por exemplo, um string, um inteiro, eu quero retornar um objeto inteiro. E eu quero criar uma lista que tenha capacidade para armazenar todos aqueles objetos lá. Beleza, então o que eu estou fazendo? Criei uma array list aqui, aqui, esse list aqui não tem problema, pessoal. Não tem problema. Ele vai ter comportamento da array list. Aqui, isso aqui é por conta do tipo do objeto que eu estou gravando lá dentro. Aqui, a list seria a mãe do array list, ok? Então, mas isso aqui também não precisa se preocupar. Isso aqui é, basicamente, se vocês entenderem que eu estou criando uma array list ali, que vai guardar uma série de clientes para mim. Ele vai guardar uma série de clientes. E esses valores eu vou precisar montar essa... Pensa o seguinte, eu tenho um monte lá de clientes lá dentro do meu banco. Eu preciso montar uma lista com todos esses clientes e depois retornar para mim conseguir mostrar lá naquela tabelinha, certo? Então, criei uma array list aqui de objetos. Aqui, lembrando, ó, dentro desses parênteses aqui, eu colocaria o tamanho. Lembram de uma característica importantíssima de array list, que é o quê? Eu não preciso definir o tamanho de uma array list. Então, indiferente quantos eu tiver, ele vai conseguir ser armazenado dentro dessa array list. Então, beleza. Então, eu estou criando uma estrutura que me permite armazenar objetos, né, que são objetos do tipo cliente, e
eu posso, indiferente de quantos tiverem, ele vai conseguir armazenar. Então, vejam como a ArrayList é uma coisa importante. Por isso que a gente fez aquela atividade há um tempo atrás, né? A gente fez essa atividade lá com, né, de resolver e aprender os métodos ali. Por quê? Porque é uma coisa que a gente ia usar aqui. Fechou? Então, beleza. Entrando aqui, ó, aqui a gente vai ter a instrução SQL. Antes da instrução SQL, precisa um try. E depois vai ter o catch aqui, né, que ele pega a exceção. Beleza. Mas aqui dentro, o que vai acontecer? Primeira coisa, criar uma string SQL, que é uma instrução SQL. Para que serve select asterisco from cliente? Para selecionar todos os registros da minha tabela cliente. Fechou? Então, aqui eu vou selecionar todo mundo. Beleza. Então, o que ele vai fazer? Aqui, ele nem é aquele prepare statement, né? Porque eu não vou precisar, em si, retornar a partir do ponto de interrogação. Eu nem preciso fazer isso. Eu só preciso percorrer tudo, colocando... Eu vou perguntar, encontrei um cliente, jogo para dentro da ArrayList. Pego outro cliente, jogo para dentro. E assim por diante. Eu não preciso substituir lá nada, aquela questão do ponto de interrogação. Ok? Por isso que a gente nem usa o prepare statement. É só um statement ali que faz, basicamente, uma consulta. Esse result set aqui é justamente uma classe que serve para fazer consulta no banco. Então, eles usam basicamente as duas coisas para que ele consiga fazer a consulta. Essas aqui entram lá naquelas linhas que eu tinha falado para vocês, que isso você não precisa decorar, você só precisa usar. Só precisa usar. Tipo, como é que eu vou fazer uma consulta no banco? Beleza, eu preciso de um statement ali, que vai fazer a conexão, que vai criar, né, isso ali, que eu vou pegar... vou fazer uma consulta no banco e isso vai, através de uma instrução SQL, com isso eu vou pegando cada uma dessas informações e jogando para dentro da minha ArrayList. Fechou? Então, o mais comum aqui, pessoal, né? O pessoal sempre utiliza for, mas aqui o mais comum é a utilização do while. Enquanto, basicamente, rs.next. Esse result set, para que serve? Para fazer a pesquisa. Enquanto eu estiver fazendo lá a pesquisa, né, utilizando o meu objeto rs, e tiver um próximo. Quando não tiver um próximo, significa que é o último. Então, lembram, a ArrayList ela vai guardar quantos objetos tiverem lá dentro do meu banco. Então, eu não sei quantos é. Então, eu só vou utilizar esse métodozinho aqui, ó, da classe resultSet, esse método next. E esse método next, ele me ajuda demais. Por quê? Porque enquanto tiver um próximo, ele vai executando, executando. Quando não tiver o próximo, é porque é o último. E daí ele para. Ele para, por quê? Porque eu não sei quantos vão ter, né? Então, eu sempre vou olhando se tem mais algum. Se tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Não, não tem mais. Então, acabou, terminou. E eu só preciso fazer o quê? Retornar a minha lista, por quê? Porque a ideia é que já esteja toda a minha ArrayList povoada. Estou explicando aqui para vocês, mas eu digo, esse é o método aqui, esse método de buscar todos, vão dizer, meu, que complexo isso. É o mais fácil de vocês, digamos assim, vocês querem adaptar para alguma coisa, esse aqui é o mais fácil de todos. Você precisa trocar o quê? A tabela aqui e o nome da ArrayList. Basicamente é isso. Também tem que mudar mais um negócio. Aqui, ó. Deixa eu explicar isso aqui. Então, a gente sempre trabalhou com variáveis do tipo string, variáveis do tipo int, double, né? A gente só criou isso. Mas, imagina o seguinte. Cada linha, né? Cada tupla lá da minha tabela, ela guarda um objeto. Beleza. Se ela guarda um objeto lá pra mim dentro da tabela, então é um tipo, basicamente é um tipo objeto. Eles já pensaram nisso lá aqui dentro do Java, para que tivesse um tipo de dado que pudesse armazenar um objeto inteiro para mim. Esse objeto aqui é como se fosse digamos, ele consegue guardar múltiplos valores. Então, o que ele vai pegar? Essa linha aqui, basicamente, é a linha do objeto. Então, lá dentro estão todas as informações, por exemplo, lá de um cliente específico. Aqui tem um detalhe bem importante, pessoal. Quando eu faço a consulta do banco, lembre-se lá, quando a gente estava cadastrando, quando a gente estava passando aqui, ó, string, double, timestamp, se tivesse um int, a gente passava int, né? Passou aqui int, aqui, ó, set int aqui quando a gente fez o update, passou int aqui, ó, quando a gente foi fazer o delete, né? Que era um tipo de dado serial. Mas quando ele retorna para você lá do banco,
você tem todos esses retornos como sendo do tipo string. Então, ele tem aqui basicamente os índices, né? Então, o primeiro aqui é o código, primeiro campo lá do banco. Segundo campo, nome, CPF, telefone e renda. Aqui eu também não estou retornando a data. Não estou retornando a data ali de cadastro do cliente. Beleza? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu peguei lá, peguei o código, todos eles, ó, todos retornam como string. Eu vou povoar essa minha variável aqui, que basicamente é tipo como se fosse um vetor, né? Que ele tem os índices, ele pega ali o nome, depois ele pega quer dizer, pega o código, depois pega o nome, depois pega o CPF. Ele vai povoar basicamente esse meu objeto aqui, e daí ele vai fazer o seguinte: cliente, quem que é cliente mesmo? A minha ArrayList. A minha ArrayList .add, lembram o que faz o método add de uma ArrayList? Ele adiciona um valor, né? Um valor ali, uma variável, ao final, depois da última, que até então estava preenchida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um outro objeto na minha ArrayList. E é assim que ele vai funcionando, né? Ele pega, consulta, tem um valor, pega lá aquele objeto, todos os dados do cliente e joga para dentro da ArrayList. Tem o próximo? Pega todos, joga para dentro da ArrayList. E assim ele vai fazendo sucessivamente. E vai povoar toda a minha ArrayList com cada uma das linhas, né, dessa minha ArrayList, composta ali por uma linha lá da tabela do banco, né, por um objeto que eu tenho lá no banco. Então ele vai pegando todo mundo e vai povoar todos eles. Fechou? Então, aqui você dizer, meu, o professor está ficando louco, é muito complexo isso. Pessoal, aqui o que você tem que tomar cuidado? Quantos campos você quer retornar? Ah, você vai retornar 10 campos? Então tem, coloca uma vírgula, rs.getString 6, vírgula, rs.getString 7, assim por diante, de acordo com o que você quer. Ah, mas eu, por exemplo, não quero retornar o campo 1. Então você começa a partir do 2. Aqui, esse 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer a ordem dos valores lá do teu banco. Então, se eu não quero retornar algum no meio, por exemplo, não quero retornar telefone, então eu simplesmente excluo esse cara daqui e só deixo, por exemplo, 1, 2, 4, 5. Fechou? Ele é bem tranquilo. Fazendo uns testezinhos ali, você vai fazer. Então, beleza, daí ele fecha esse estado ali, né, que faz ali a parte da conexão e tudo. Por quê? Porque eu já tenho basicamente tudo pronto. Já está tudo pronto, já está tudo dentro da minha ArrayList. A única coisa que eu preciso fazer é o quê? Ao final, retornar essa ArrayList ali, no caso, que se chama cliente. Eu retorno essa ArrayList ali para onde eu chamar, né, que no caso vai ser lá quando eu quiser povoar a minha tabela, ou seja, pode ser depois que eu cadastrei, né, eu cadastrei lá mais um elemento dentro, então eu verifico lá tudo que está cadastrado e atualizo a minha tabela. A mesma coisa quando eu deletar, a mesma coisa quando eu alterar. Então, eu abri e já quero mostrar os dados. Então, quando eu abro a janela, eu já atualizo basicamente a minha tabela. E com isso, eu preciso do quê? Eu preciso da minha lista de clientes. Então, lá, cadastrado no meu banco. Ok? Basicamente é isso. Deve dizer, meu, é complexo isso. O que eu preciso tomar cuidado? Geralmente, se você renomeia a ArrayList e troca a tabela aqui, acabou. E os campos, né? Quantos campos e quais os campos que você quer retornar. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Não, por mais que ele é uma estrutura um pouquinho mais complexa, na hora de você ajustar ele é relativamente bem simples ali de se fazer. Ok? E é isso. Aqui. O último aqui, que é o método... é o método lá de fazer retornar o próximo código cliente. Esse método aqui ele tem uns probleminhas. Por exemplo, lá, ele tem dois probleminhas. O primeiro probleminha é que essas operações aqui do banco, esse método aqui, ó, ele serve para retornar o próximo código do cliente. Então, vamos dizer, se eu tenho 3 clientes cadastrados, eu vou retornar para mim o 4. Isso aqui é uma informação meramente visual que vai aparecer na janela do meu cliente. É uma informação meramente visual. Fechou? Não precisa se preocupar muito com isso aqui. Vamos dizer assim, isso aqui está com problema, não está funcionando por causa desse método. Não. Isso aqui é só uma informação visual. Só uma informação visual que vai aparecer ali naquele campo. Também como uma
forma de vocês praticar, né? Possivelmente vocês devem ter visto, né? As operações lá no banco, max, min, max retorna o valor máximo, o min retorna o valor mínimo, a VG retorna a média, né? Tem outros, o count conta quantos elementos eu tenho dentro de uma tabela, né? Quantos elementos válidos. Então, aqui basicamente o que ele está fazendo? Select max, código mais 1. Ou seja, eu pego o código máximo que eu tenho lá, por exemplo, eu tenho 5 registros. Então, o quinto registro é o meu máximo, vou somar mais 1 nele, né? E eu vou saber que o próximo código do meu cliente é o 6. Né? Esse código aqui é como que eu quero que retorne, né? Como que eu quero que ele retorne, de que tabela. Basicamente, então aqui, o que eu geralmente mudo, provavelmente você vai retornar pelo código, né? Nesse caso aqui, então a única coisa que eu mudo é o nome da tabela. Só. Eu mudo o nome da tabela, se eu mudei o campo aqui, eu tenho que mudar aqui também. Mas aqui ele já faz retornar para você o código, o próximo código a ser cadastrado. Isso aqui só serve para isso, certo? Também precisa estar dentro de try catch, né? Por conta que ele faz operação no banco. E é isso aqui. A classe cliente DAO era essas as informações que eu precisaria passar para vocês. Que é basicamente o cadastro, alteração, exclusão e consumo. Com isso que eu passei para vocês, digamos assim, vocês já conseguem fazer, vamos chutar lá, pelo menos 60% do trabalho vocês já conseguem fazer com isso. Então vocês já podem fazer a estruturação das classes ali, né? E a view vocês já podem construir ela. Ainda tem uns detalhes aqui que eu vou precisar explicar, pessoal, mas sinceramente eu vou deixar lá para a próxima aula nossa do dia 18, que daí, vamos dizer assim, se todo mundo já chega com basicamente até a DAO pronta, aí a gente foca mais na parte da view ali do que fazer. Mas, ó, basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Né, tranquilo, Cristina. Tranquilo, eu sei. Por isso que eu também, assim, ó, eu não tô cobrando. Se vocês quiserem adiantar, vocês adiantam. Se vocês quiserem adiantar, aproveitem o tempo que vocês vão ter, né? Aproveitem o tempo ainda para vocês irem, pelo menos pensando assim, mas eu vou fazer isso. Eu vou pensar nos campos. Então, são coisas ali para vocês irem, pelo menos para vocês pensando. Claro, pessoal, sinceramente, tipo, não é uma coisa, como eu falei pra vocês, não é uma coisa complexa isso aqui tanto de fazer. Até mesmo porque vocês têm um modelo funcional daquilo que vocês têm que implementar, certo? Então, eu já passei aqui o modelo pra vocês, basicamente funcionando, né? Tipo, ele tem toda a estrutura. Você só precisa entender mais ou menos como é que ele funciona e conseguir aplicar, né? Conseguir aplicar. Mas, ó, for fazer lá a janela, ó, cria ali, ó, estrutura. Pode colocar todos os campinhos, ó, pode fazer o de busca. Única coisa, tome cuidado com a tabela. Vou passar isso aqui. Tomem cuidado com a tabela. Quando você vai inserir uma tabela, pessoal, ele tem aqui, ó, quando você vem aqui, você quer inserir, né, uma tabela aqui, ó, você vem e puxa uma JTable aqui para dentro da janela, certo? Você puxa uma JTable aqui para a janela. Aí, quando eu precisava de uma janelinha aqui, vou puxar aqui do lado, ó, pessoal. Se travar, não se assustem, porque a JTable, ela tem um probleminha ali na hora de usar. Então, eu vou, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar uma JTable aqui, ó. Coloquei aqui uma JTable. Ele vai ficar aqui um quadradinho branco. Isso aqui é só para me explicar como vocês colocam isso daqui. Então, aí você vai dizer assim, ó. Beleza, tem um model aqui, ó. Tem um model. Vou colocar aqui os valores, ó, quantidade de colunas, quantidade de linhas. Cara, se eu colocar isso aqui, eu vou ter um baita de um problema. Essa aqui é a pior janela que eu tenho para colocar isso. O que eu sugiro vocês a fazer? Coloca a tabelinha aqui, ó, e vai no source. Quando você vai aqui no source, ó, ele tem aqui, ou eu acho que até dá pra fazer assim, ó. Dá pra você fazer assim, ó. JTable, aqui, ó. Vem aqui no model e daí coloca lá, por exemplo, a quantidade de colunas. Sei lá, vou colocar 6.
Só faz isso aqui e dá um OK. Beleza? Ó, coloquei aqui, coloquei 6 colunas. Coloquei 6 colunas aqui na tabela, nem cabe aqui dentro, né? Nem cabe aqui. Mas eu tenho aqui 6 tabelas. Ó, só coloquei as colunas. Aí quando eu venho aqui no search, ó, aí ele ficou assim, ó. New column, new column, new column, new column, new column, new column. Aqui, não alterem por lá, sabe? Única coisa, coloca as colunas e dá um OK e acabou. Vem aqui pelo código e daí edita, por exemplo. Que nem tá aqui na minha tabelinha que eu fiz, ó. Eu coloquei lá, código, nome, CPF, telefone e renda. É a única coisa que precisa alterar, certo? Você só coloca aqui o nome das coisas que você quer. Só isso. E daí você vai fazer o seguinte. Daí você vem aqui, porque senão ele trava e daí esse é um daqueles problemas que trava, daí você tem que fechar lá e abrir de novo e tal. Então isso aqui é problema. E outra coisa, como a tabela provavelmente ela vai encher de valores, você precisa colocar um scroll nela. Não coloca esse scroll aqui, ó, que ele tem aqui JScrollPane. JScrollPane tá aqui, ó. Nunca coloque esse JScrollPane aqui. Como é que você faz? Você faz assim, ó, clica no botão direito, dá um Surround with JScrollPane. Essa aqui é a maneira correta de você colocar a tabela. Aqui, ó, ele tá aparecendo as 6 coluninhas que eu tenho. Claro, eu não mudei lá os tópicos, né, o enunciado das colunas, então ficou new column, new column, new column. Então, aqui, essa aqui é a maneira de você colocar. Só coloca a tabela, abre ali, coloca as colunas, botão direito, Surround with JScrollPane e tá colocada a tua tabelinha, certo? Já vou excluir ela aqui para não estragar minha janelinha aqui, que eu preciso mostrar ainda outras coisas para vocês. E é isso. E daí depois, digamos assim, então dia 18 de janeiro, depois das férias de vocês, aí a gente volta para fazer a questão ali. E é coisa simples, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada, ó, lá no cadastrar, o que ele faz? Cadastrar, ele também tem aqui, ó, aqui está o cadastrar. O que eu vou fazer? Eu só crio lá um objeto do tipo cliente, como global. Eu crio tanto um objeto cliente quanto um cliente now, certo? Crio os dois, lá no topo, né, da minha classe. E daí depois eu só seto. CL é o meu objeto. CL.setNome do texto, do campo que eu vou pegar. CPF, da onde? Telefone da onde? Tal e tal. Aqui, ó, eu só fiz para ele imprimir o timestamp, né? Que é a hora ali que eu tô fazendo o cadastro. E depois eu faço o quê? CL DAO. Por quê? Porque é lá da minha classe DAO, que lá estão os métodos de cadastro, operação, né? Exclusão, consulta. E daí eu só chamo CL. Acabou. Ele vai cadastrar para mim. Depois disso, aí isso aqui eu mostro então na próxima aula também, a questão de como eu vou atualizar a tabela e limpar os campos ali. Mas é coisinha simples também, ok? Então, ficamos aqui na parte da construção da janela para a gente retomar lá no dia 18 de janeiro. Então, a gente vai ser assim, ó, 18 de janeiro vai ter eu vou abrir uma live no YouTube e a gente vai ver isso aqui. Dia 19 eu vou fazer um Meet e mais provavelmente mais uma aula ou 2 Meet, eu ainda vou planejar isso aqui. Sim, isso aí, Cauê. Cara, assim, ó, o que vocês precisam, toda a base tem aqui. Toda a base tem aqui. Se você for entendendo, assim, eu quero fazer, como é que funciona a consulta, por exemplo. Como é que funciona a consulta? Como é que o professor fez aqui, que ele digita o código, lembra? E ele filtra aqui na tabela? Como é que ele fez isso? Então, você vem aqui, ó, botão direito, ó, olha aqui, ó, ele colocou, tem um evento, ó, tá vendo? Tem um evento aqui, né, que eu digito e ele já atualiza a tabela para mim. Então, ó, é um evento chamado Caret Update. Caret Update. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Ó, ele pega aqui, ele aplica um filtro, né? A única coisa aqui, pessoal, isso aqui, eu não tô falando para vocês nenhuma mentira. Isso aqui é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V no campo lá e ele vai funcionar. Sem brincadeira nenhuma. É só você dar um Ctrl+C aqui, lá e um Ctrl+V lá, que pesquise por código, ele vai funcionar. É só isso. Tipo, claro, posso explicar isso aqui mais pra frente pra vocês. Como é que o professor faz para atualizar a tabela? Esse daí é um pouquinho mais difícil. Mas daí, ó, ele não tem evento, quer dizer, ele tem evento na própria tabela, ó. Tem o scroll pane aqui e a tabela aqui dentro, ó. Quando tem essa bolinha verde aqui, é porque ele tem um evento naquele campo. Qual que é o evento, ó? Ele tem um mouse pressed.
Por quê? Porque quando, lembra que eu clico na tabelinha e ele carrega os campos para mim? Beleza, então ele tem uma chamada desse método aqui. E esses são os 4 métodos que a gente precisa dar uma olhada. O sair, ele só fecha. O set campos from tabela é aquele que pega da tabela e joga lá para cima e povoa os text field. O limpar é o que limpa os campos. E esse aqui é um pouquinho mais complicado, talvez no entendimento. Esse é aquele que ele pega para você, lembra lá do buscar todos? O buscar todos é aquele que retorna para você uma array list com todos os objetos. Então, eu crio, basicamente, essa cliente aqui é uma array list também. Eu pego essa array list aqui e só, cara, isso aqui também não precisa alterar nada. É só, basicamente, o nome da minha array list aqui, ó. Ele vai, add row, dentro de uma JTable, ele vai adicionando para cada registro, diferente do tamanho da minha array list, para cada registro que ele pega dessa array list, ele joga para dentro de uma linha da tabela. É basicamente só isso que ele faz aqui. Então, mas isso é só para vocês terem uma ideia. Mas a base é isso aqui, que vocês pegando e partindo disso aqui, digamos assim, vocês têm, vamos dizer assim, tudo. O que vocês vão ter é dúvida de como fazer uma coisa ou outra, mas isso, basicamente, vocês têm aqui tudo que vocês precisam para vocês fazerem o trabalho final, ok? Tudo. E pessoal, todos fiquem bem, um abraço para vocês, qualquer coisa, entre em contato por e-mail aí, que sempre que possível eu estou respondendo vocês. Valeu, galera, um abraço para vocês, falou, tchau, tchau, fiquem bem, um abraço.